e o historiador e escritor Hugo Saraiva lançou mais um livro para prestigiar a história do futebol maranhense. Vamos conhecer o novo trabalho dele agora no quadro Sala de Entrevista com a jornalista Luísa Rabelo. São 94 histórias cheias de curiosidade, emoção e memórias do futebol. O Almanaque do Futebol Maranhense Antigo, Pequenas Histórias, volume 2, resgata a paixão pelos gramados maranhenses. Hugo Saraiva é o autor do livro e meu convidado de hoje do Sala de Entrevista. Hugo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, pela terceira vez, né? Então, muito obrigado por estar aqui no programa Sala de Entrevista. Hugo, esse aqui é o volume 2. Eu quero saber o que te motiva a continuar escrevendo sobre esse tema, sobre o futebol maranhense. É um assunto que eu sempre gostei, desde criança, né? Falar sobre futebol maranhense, estudar, conhecer sobre os clubes maranhenses. Eu sou boliviano, mas eu sempre gostei de conhecer um pouco mais sobre Moto, Maranhão, Ferroviário, né? Os clubes menores aqui da capital, do interior. Então, eu nunca me limitei a conhecer apenas o meu clube. Eu sempre gostei do futebol maranhense como um todo. E depois que eu lancei o meu primeiro livro, né, que foi resultado da minha monografia, inclusive aqui na UFMA, eu tinha muito material guardado e achei oportuno resgatar um pouco sobre a história também do Moto, do Maranhão e dos outros clubes. Entre as 94 histórias, Hugo, qual foi a que mais te emocionou? A que se tu fosse escolher uma história, tu escolheria? É difícil, porque tem muito assunto no livro, eu acho assim, um conteúdo muito bacana para o leitor, né? Por exemplo, eu falo em detalhes sobre a fundação do Moto, Maranhão, Sampaio Corrêa, Ferroviário, Expressinho. Eu falo sobre a fundação dos estádios aqui, né? O Niozinho Santos, Castelão, o já extinto Santa Isabel, sobre as expressões Bolívia Querida, Demolidor de Cartazes, Papão do Norte. Mas se fosse escolher um assunto, um em específico, que eu achei assim bem caricato até, achei bem curioso, fala da década de 50, de um jogador do Sampaio Corrêa, que ele foi, vamos dizer assim, ele foi se divertir na zona do Baixo Meretrício, que hoje tem outro nome, e casado, e de repente ele começou uma confusão, ele foi baleado. Nossa. E aí imagina, explicar isso para a torcida, para a imprensa, e principalmente explicar em casa o que aconteceu. Então achei esse um fato bem curioso. Tem vários, né? São 94 histórias. Eu falo sobre passagens de craques do futebol nacional aqui, por exemplo, o Djalma Santos, campeão do mundo, bicampeão do mundo pela seleção brasileira, ele já como treinador do Sampaio Corrêa. Eu falo sobre a vinda de Garrincha, ele jogou em São Luís, Pinheiro, Bacabal, enfim, eu falo, são 94 histórias, eu acho assim que são muito oportunas para colocar no livro e resgatar essa memória. E como é que foi reunir tantas memórias? E aí você conversou com ex-jogadores, radialistas, torcedores, como é que foi? Na verdade, não é um processo de hoje. Desde o primeiro livro, cada detalhe é oportuno e fica guardado para uma futura edição, né? Então eu digo que é um livro construído não de agora, apesar dele ter sido feito um tempo até recorde, 6 meses, 5, 6 meses, mas ele é um livro que já vem sendo construído há muitos anos. Só faltou eu encontrar a oportunidade de colocar todo esse material condensado em um livro. Então, jogadores, dirigentes, torcedores, radialistas, jornalistas, e aí eu tenho que, claro, fazer muitas e muitas visitas ao acervo público aqui na Biblioteca Pública. Sim. Tem muito material de torcedor que às vezes entra em contato comigo, me passa muito material. Então, por exemplo, eu tenho hoje um acervo com 14 mil fotos. É muita coisa, né? É muita coisa, tem muito material que eu guardo. Então, inclusive, os próximos livros, eu falo que eles não começam com uma data específica, porque sempre eu tenho material guardado para incluir em outros trabalhos, como o próximo que eu vou falar sobre o Sampaio Corrêa. Perfeito. E o que você quer que os torcedores, os leitores desse livro tenham como mensagem, Hugo? Eu tenho como mensagem reforçar na antiga geração o que é o futebol maranhense e trazer para a nova geração o que foi, o que é e o que pode ser o futebol maranhense. Eu acho que a gente está num momento que ele é importantíssimo para a gente tentar atrair um torcedor novo, né? A gente infelizmente vê
né? A cada ano o estádio mais vazio, o que é triste. Então eu falo assim, que se a gente não começar a trabalhar uma nova geração, o futebol maranhense ele vai chegar talvez até mais do que o fundo de um poço, né? Então eu acho que compete a minha área como educador, mostrar isso ao torcedor em forma de um livro. E cada um fazendo, claro, a sua parte. E aí, onde é que as pessoas podem encontrar esse livro? Bom, o livro ele está à venda, ele está vendo em um único local aqui em São Luís, né? Eu concentrei todo o livro em um único local, que é na Livraria MEI, Associação Maranhense dos Escritores Independentes, aqui do shopping São Luís, né? Ele está à venda desde o dia 9 de outubro. Sim. Fiz o lançamento no dia 9 de outubro, inclusive muito bem vendido, eu fiz uma tiragem até maior. E, novamente, para minha surpresa, é um livro que está sendo muito bem aceito pelo público, né? Então, o torcedor ele pode encontrar o livro apenas nesse ponto, né? Ou pode entrar em contato pelas redes sociais da livraria, que vai ser muito bem atendido. Obrigada, Hugo, por suas explicações. A gente deseja sucesso para você. Obrigado. Eu conversei com o Hugo Saraiva, ele que é o autor do livro Almanaque do Futebol Maranhense Antigo, Pequenas Histórias, volume 2. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. Obrigada, Hugo Saraiva. Mais sucesso, né, com esse novo trabalho.